Olá, está começando o Sala de Visitas e o tema de hoje é sedentarismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 4 adultos é sedentário. A falta de exercícios físicos pode causar diversos problemas à saúde, como obesidade, doenças no coração e hipertensão, entre muitos outros. Nossa convidada é a cardiologista da Unidade de Reabilitação do INCOR, Amanda Rodrigues. Muito obrigada, doutora, pela participação. Obrigada, eu que agradeço. E também com a gente, Thiago Ferreira, que é o coordenador do curso de Educação Física do Complexo Educacional FMU. Muito obrigada pela participação, Thiago. Eu que agradeço o convite. Afinal, o que é, doutor, uma pessoa sedentária? O sedentarismo, a palavra sedentarismo, ela vem do latim sedere, quer dizer sentar. O sedentarismo... ele não é simplesmente a ausência de exercícios físicos. O fato de uma pessoa ser inativa, o tempo de permanência sentado na frente do computador, da televisão, no trabalho, faz com que essa pessoa seja sedentária. E um estudo mostrou nos Estados Unidos que se a pessoa permanece mais que 6 horas sentada, ela tem um risco 20 vezes maior de morrer, né? A mortalidade é maior em quem permanece mais tempo sentado. E como você falou dos dados da estatística, segundo os dados do IBGE, 46% da população é brasileira. Então, somente 30% realiza exercício conforme indicado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem um problema sério pela frente. Então, o pessoal, né, Thiago, tem a ideia de que só quem não é sedentário é quem faz crossfit, quem está na academia todo dia. Não é bem assim, né? Não. Hábitos do dia a dia podem retirar esse status de sedentário da pessoa, né? Pode. A gente até pode entrar num conceito da educação física que divide exercício físico, a atividade física e a falta, né, o sedentarismo. Que, na verdade, o exercício físico ele é prescrito por um professor, por um profissional de educação física, onde tem programação, onde tem o controle da intensidade, o controle do volume, o controle das variáveis do treinamento. E a atividade física, uma própria atividade laboral, ou seja, trabalho, as pessoas que trabalham de pé, as pessoas que se deslocam muito trabalhando, também é considerada uma atividade física, porque ela se movimenta. Então, não necessariamente o sedentarismo ele é considerado não realizar um esporte ou não realizar um exercício. E sim, como a doutora disse, é inatividade ou tempo de permanência sentado muito elevado. E é isso que está associado a diversas doenças, como você falou aí no início do programa. Quais são essas doenças, doutora? Bom, o sedentarismo ele está associado diretamente e indiretamente com várias doenças. Por exemplo, está associado com a obesidade, está associado com o aumento da hipertensão, colesterol alto, diabetes, síndrome metabólica, e todas essas doenças juntas, elas são fatores para desenvolver, por exemplo, doenças do coração, que podem acabar dando um infarto, um derrame. Então, o impacto do sedentarismo, ele pode ser tanto direto quanto indireto, né? E a prática do exercício, ela reverte isso, né? O exercício físico, ele é capaz, isoladamente, de combater todas essas doenças ou de melhorar essas condições que causam as doenças cardiovasculares. Thiago, quando é que liga o alerta para que a pessoa se toque? Olha, tem alguma coisa errada, eu acho que eu estou mais parada do que deveria. Quais são esses hábitos? Olha, na verdade, eu não diria que a gente teria um alerta, mas a atividade física, o exercício físico, enfim, o esporte de final de semana, os esportes praticados, eles têm que ser sempre praticados, eles têm que ser sempre desenvolvidos. Então, não teria bem um sinal de alerta, mas a gente pode salientar alguns problemas, algumas comorbidades do tipo funcionais. A pessoa tem um pouco de dificuldade de levantar, a pessoa sente dores a fazer movimentos simples do dia a dia, a pessoa sente cansaço ao subir uma escada, ou o aumento do tecido corporal gorduroso, né? Aí começa a aumentar, começa a ter um aumento elevado, e isso pode estar associado a diversas doenças. Então, acho que o exercício físico, a atividade física é um protetor com alto potencial de proteção contra essas doenças, e ele deve ser praticado, e a gente não deve esperar aí, né, nenhum sinal de alerta, né? Principalmente ele tem um fator preventivo dessas doenças. Mas vale lembrar, né, Thiago, se a pessoa está há muito tempo parada, e principalmente se já desenvolveu alguma dessas doenças citadas pela doutora,
esse exercício precisa ser acompanhado. Não adianta a pessoa sair achando que vai correr uma maratona, que não é assim que funciona, né? Na verdade, isso pode ser até prejudicial. Então, se a pessoa hoje, ela se propõe e ela vai colocar dentro da sua rotina, dentro do seu hábito, a prática de exercício físico, é extremamente importante que ela tenha um acompanhamento de um profissional capacitado, de um profissional da educação física que possa orientá-la de maneira correta para desenvolver esse exercício como fator protetor. Senão pode gerar o contrário. Esse exercício feito de maneira sem acompanhamento ou incorreta, ele pode ser contra, ele pode causar lesões, ele pode causar dores indesejáveis e talvez não ter o fator protetor que a gente está comentando aqui dessas doenças crônicas aí associadas ao sedentarismo. É bom fazer uma consulta ao cardiologista, doutora, quando, olha, eu percebo que eu já estou um pouco acima do peso ou muito acima do peso, quero retomar as atividades físicas ou começar, é bom dar uma passadinha no cardio? Assim, o exercício físico, a prática de exercício físico, ela é recomendada como um fator de proteção, de prevenção. Então, ela está indicada para todo mundo. É claro que a intensidade, o nível de atividade física, se é só um exercício físico para a prevenção da saúde ou se é algo que ele busca objetivos como competição, isso deve ser diferenciado, porque prevenção todos nós temos que fazer, né? Agora, se durante alguma atividade física ou se busca algo mais específico, a avaliação médica é necessária para que se faça uma estratificação. A gente busca, numa consulta médica, avaliar condições que podem trazer risco para esse indivíduo durante o exercício físico. A avaliação médica, ela inclui desde uma consulta até outros exames, como um eletrocardiograma ou um teste de esforço, e esses exames, essa avaliação vai depender do objetivo. Então, se é um indivíduo jovem que quer fazer um esporte, ou se é um indivíduo mais velho, um idoso ou acima de 35 anos que quer fazer um esporte, então existe uma conduta para esses indivíduos e existe a avaliação médica que é voltada para um indivíduo normal que começou a apresentar um sintoma, que ganhou peso, que não sabe se aquele sintoma que ele tem é ou não associado a algum problema cardíaco. Então, vale a pena fazer uma consulta nessas situações, mas exercício físico, ele é uma maneira de prevenir e em termos de saúde pública, ele deve ser, todos nós devemos fazer, independente de qualquer situação, devemos sair da inatividade física, com certeza. Tiago, a OMS diz que a cada 5 adolescentes, 4 são sedentários. Você consegue, com a sua experiência, perceber esse comportamento dessa geração que vem vindo, de fazer menos exercícios, caminhar menos, fazer menos atividades a pé? Com certeza. O avanço tecnológico, a evolução tecnológica, a mudança de hábito vem provocando esse aumento do sedentarismo. Então, hoje é muito fácil você pedir comida em casa, pelo aplicativo do celular. Hoje é muito fácil você se deslocar, existem meios de transportes que são mais baratos, então você, ao invés de andar, ao invés de caminhar, você se desloca através de um simples aplicativo. Hoje você não precisa, você tem o celular, né, embora ele facilite bastante a nossa vida, ele também pode provocar esse aumento da inatividade, onde você fica direto na tela e você se mexe cada vez menos. Ou seja, a evolução tecnológica traz para nós benefícios e facilidades, mas se nós não estivermos alertas, isso pode causar também o aceleramento dessas doenças através do sedentarismo e da inatividade física. Falando das doenças especificamente, doutora, você consegue também ter essa percepção no caso de pessoas mais jovens, com mais problemas? Sim, hoje bom, antigamente a gente brincava na rua, né? A gente corria, era pega-pega, era esconde-esconde. Hoje as crianças, elas brincam no celular, né? Hoje o celular acaba sendo uma maneira dos pais segurarem a criança em casa pela insegurança, talvez, de deixarem brincar na rua. Então, essa tecnologia que ele estava dizendo, ela veio para os adolescentes tornar
indivíduos que vão ser adultos mais doentes. Hoje a gente sabe que 50% dos adolescentes praticam atividade física, alguma atividade física. E esses adultos que são sedentários, eles são sedentários desde a adolescência. Então, esse hábito, esse mau hábito do sedentarismo, ele já vem desde sempre. E existe, como eu disse, não só a era digital, a insegurança, mas também a motivação da própria família. Porque se eu não tenho pais que fazem exercício físico ou que entendem a importância do exercício físico, como eu vou estimular o meu filho a participar da educação física na escola? Então, essas pequenas atividades, mesmo recreativas na escola, nos parques, com os adolescentes, elas são importantes para manter ele ativo. E isso, no futuro, são indivíduos menos obesos, menos hipertensos, né, com menos doença cardiovascular. É isso, né? O exemplo está em casa, né, O exemplo Thiago? está em casa, com certeza. Né? É questão de hábito. É importante salientar que o exercício físico ele funciona paralelamente igual a um remédio. Então, a dose do exercício físico é igual à dose de um remédio. Então, ele tem que ser prescrito de maneira correta para que o exercício tenha um efeito positivo. Então, não adianta as pessoas acharem que quanto mais exercício ela fizer, melhor vai ser. É a mesma coisa que eu for ao médico, tiver dor de cabeça e eu tomar um monte de remédio para essa dor de cabeça ir embora. Na verdade, existe uma dose certa, existe a frequência certa, existe a maneira certa de se aplicar exercício. E se você faz muito exercício, assim como tomar muito remédio, isso pode ser prejudicial. Então é importante salientar, a dose do exercício é extremamente importante para ter esse fator protetor e até mesmo de controle dessas doenças. Bacana. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas o Sala de Visitas volta já já hoje falando sobre sedentarismo. Estamos de volta com Sala de Visitas e o tema de hoje é sedentarismo. Nossos convidados são a cardiologista Amanda Rodrigues e o professor de Educação Física, Tiago Ferreira. Amanda, para as mulheres, o sedentarismo também tem relação com aquele período da menopausa, que é um período bastante delicado, que, enfim, todo mundo quer combater ao máximo os sintomas. Tem relação, não tem? Tem relação de diversas maneiras, desde os sintomas da menopausa. Então, nós sabemos por diversos estudos que o exercício melhora a qualidade de vida, melhora os sintomas, suores noturnos, aquelas ondas de calor que as mulheres sentem na menopausa. E tem outros benefícios também, que vão desde a prevenção de osteoporose, como retardar a perda da massa óssea, e isso associado com exercícios de coordenação, equilíbrio, podem reduzir quedas com a idade. Também já existem estudos que mostram que o exercício físico diminui o risco de câncer, por exemplo, câncer de mama. O exercício ainda para a mulher após a menopausa, ela tem um risco cardiovascular maior do que antes da menopausa. Pelas modificações hormonais, piora do perfil de colesterol, as mulheres têm um risco aumentado de infarto. E o exercício físico, ele atua diretamente nesse perfil hormonal, reduzindo o risco cardiovascular nas mulheres. Então, de diversas maneiras, o exercício físico é super importante nas mulheres nesse período perimenopausa, pós-menopausa. Tiago, dos principais, não existem pesquisas, mas eu acho que um dos principais motivos para que as pessoas burlem o exercício físico é a falta de tempo, né? Só que no caso do sedentarismo, a não ser que a pessoa queira conquistar um corpo, uma outra história, mas no caso do sedentarismo, não necessariamente você precisa dedicar ali 2 horas para ir para a academia, né? Explica pra gente quais são as práticas que a pessoa pode fazer no dia a dia que pode reverter a situação. Simples práticas podem reverter essa situação. Até mesmo você optar, se você mora no 3º andar, 4º andar de um prédio, se você optar, ao invés de pegar o elevador, subir as escadas, ou você ficar um pouco mais tempo de pé no seu trabalho, são simples atitudes que podem tirar você do sedentarismo. Obviamente que conforme você vai melhorando, conforme você vai se mexendo mais, o corpo vai se adaptando e você precisa de mais exercício para que aquele benefício ele continue. Então, é importante pequenas mudanças de hábitos para sair do sedentarismo. Andar um pouco mais, ficar mais de pé, você realizar poucos exercícios físicos durante o seu dia a dia no trabalho, nos intervalos,
não precisa de muito exercício físico hoje para que a gente possa ter esse fator protetor. Hoje, os guias de atividade física nos recomendam que de 150 minutos semanais de atividade física moderada, ela já é o suficiente para que tenha esse fator protetor e esse benefício para a saúde. Ou aproximadamente 60 minutos semanais de atividade física vigorosa para que você possa ter esses benefícios da atividade física. Doutora, e ser gordinho não está necessariamente relacionado a sedentarismo, né? Às vezes a pessoa tem uma genética que tem o porte físico magro, né? E por isso acaba comendo pior, acaba achando que não tem que ir para academia, acaba achando que não tem que andar de bicicleta, andar a pé. E isso não está relacionado, né? Claro que na obesidade o componente genético é forte. No entanto, isso é só um ponto a mais para que tenha uma alimentação melhor, para que se exercite mais. Na verdade, eu acredito que esses componentes sedentarismo e obesidade, eles estão interrelacionados. Então, as pessoas que são mais sedentárias, elas ficam mais obesas, elas ganham peso, e as pessoas que são obesas também têm uma tendência a realizar menos exercício físico, porque existem limitações osteomusculares, dores crônicas que podem aparecer, claro que podem melhorar ainda mais com o exercício, mas acabam limitando um pouco. Então, fica um ciclo vicioso. Eu não faço exercício porque eu ganhei peso, porque eu estou obeso, então eu vou comer e não faço. Então, isso só perpetua uma epidemia que é a obesidade, né? Falando em comer, Tiago, o sedentarismo tem diretamente relação com a alimentação, com o que a pessoa come, e aí conforme ela fica menos disposta ou mais disposta, tem a ver? Olha, o sedentarismo e a alimentação, não sei se a gente pode fazer uma relação de causa e efeito, mas com certeza, se você se alimenta mal, você vai prejudicar principalmente a sua parte de distribuição corporal. E aí vai te levar à obesidade. E a obesidade, por consequência, como a doutora disse, pode levar a algumas limitações na atividade física. Então, não sei se existe uma relação direta entre alimentação e sedentarismo, mas talvez indireta. Conforme você vai comendo pior, você vai desequilibrando o seu equilíbrio da massa corporal, então você vai adquirindo mais massa gorda e diminuindo a sua massa muscular, e por consequência você tem menos disposição, por consequência você tem menos funcionalidade na prática de exercício físico. Você concorda, doutora? Eu concordo, acho que é isso mesmo. Mas não pode ser sempre acho que existe uma solução, sabe? Como ele falou, não existe talvez uma causa e efeito, mas as causas, os dois são maus hábitos, né? Então, o sedentarismo é um mau hábito, a má alimentação também, e eu acho que eles se interrelacionam, né, nessa perpetuação, sabe? Então, acho que é isso mesmo, Tiago. E a gente estava falando de obesidade, lembrando que existe uma teoria, né, do paradoxo da obesidade. Obviamente que nós estamos falando de obesidade numa pessoa que está um pouco acima do peso, né, um sobrepeso, não obeso a ponto de você ter alguns problemas respiratórios, enfim. Mas o exercício ele é tão importante, ele é tão potente para a saúde, que se você pegar uma pessoa considerada magra e pegar uma pessoa considerada acima do peso, se a pessoa acima do peso pratica exercício físico regularmente, ela tem um risco menor de desenvolver doenças crônicas ou doenças do tipo diabetes, enfim, do que a pessoa mais magra, que não pratica exercício físico. Então é importante, o exercício físico é tão poderoso que ele pode, inclusive, ter essa ação no paradoxo da obesidade. A gente pode dizer também que o sedentarismo tem alguma relação, nem que direta, com alguns problemas que a gente também tem falado cada vez mais, como a ansiedade, como a depressão. O exercício físico é um grande aliado, né, doutora, nesses casos? Com certeza, o exercício físico é um grande aliado. E existem informações que todo mundo sabe, né? Elas são disponíveis, né? Que o exercício físico libera substâncias que trazem o bem-estar. Então, acho que, sem dúvida, não só pela melhora física, da sua capacidade física, que só por isso você se sente melhor, porque você melhorou sua capacidade física, ou visualmente, porque perdeu peso e era um objetivo teu,
e visualmente se sente melhor, o exercício ele faz com que liberem substâncias que também trazem o bem-estar, diminui sintomas de depressão, de ansiedade, melhora a qualidade do sono. Então, sem dúvida, o exercício físico aí é super importante nesse aspecto. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida, e falando em estudos, um dos principais fatores também de praticar exercício físico é você aumentar a sua expectativa de vida e, além disso, você aumentar o tempo que você fica livre de doenças. Então, por exemplo, se você pegar uma doença crônica do tipo diabetes tipo 2, ela pode aparecer conforme os fatores de risco até com seus 40, 45 anos. Mas se você for praticante de exercício físico e tiver bons hábitos alimentares, essa doença, se ela for aparecer, ela pode aparecer mais para frente, lá para os seus 60, ou enfim, quando você ficar um pouco mais velho. Então o exercício físico, ele, além de aumentar a expectativa de vida, ele aumenta o seu tempo longe de doença, que é o que a gente chama de qualidade de vida. Doutora, como você disse, a obesidade é uma epidemia hoje, né? Você consegue perceber isso e com certeza a obesidade está relacionada com problemas, entre tantos, cardíacos, né? Uhum. É uma epidemia hoje, né? Nos últimos anos houve um aumento expressivo tanto de hipertensão quanto de obesidade. E é interessante que a prática de exercício, apesar de ter aumentado, ela não aumentou na mesma proporção, né? Então, a obesidade, hoje ela é uma doença, ela é chamada de uma doença crônica. É uma doença crônica que aumenta o risco de aparecimento de outras doenças, né? Então, quem é obeso tem mais risco de hipertensão, de diabetes, de colesterol alto, entre outras doenças. Então, a obesidade, hoje, ela é considerada uma doença, né? Uma outra doença. Você acredita que as pessoas têm consciência disso, Thiago? O exercício físico ganhou um patamar maior na importância de vida das pessoas? Como é que você acha que... Eu acredito que sim. Hoje as pessoas estão procurando mais atividade física, né? Mas ao mesmo tempo que ela procura mais atividade física, o fast food está muito fácil. Você comer de maneira errada também está muito fácil. Então fica aquela briga do bem contra o mal. As pessoas estão procurando um pouco mais de atividade física, porém os hábitos de vida estão indo na direção contrária da atividade física. Então fica naquela... A pessoa precisa ter uma orientação correta para que ela possa diminuir, né, equilibrar, na verdade, esses fatores, esses critérios para uma vida boa, para a qualidade de vida. São Paulo também ajuda, doutora, que a pessoa fique um pouco mais acomodada na praticidade de ter tudo ali fácil? Tem vários aspectos associados a São Paulo, né? Então, um dos aspectos é que você permanece muito mais tempo no trânsito ou dentro de um transporte público. Então, isso já faz com que quando a gente volta no tema sedentarismo, a gente lembra disso. O tempo que você permanece sentado dentro de um carro, né? O aspecto da poluição e da prática de atividades, por exemplo, em grandes avenidas, algumas pessoas podem não se sentir bem, mas isso não pode ser uma desculpa. Isso existe, mas não pode ser uma desculpa. Então, existem alternativas, então buscar parques, hoje existem academias em alguns parques, existem academias que têm um ar-condicionado ou um ambiente menos poluído. Então, acho que existem esses aspectos, existe um problema do tempo, do transporte, eu demoro para chegar, mas não pode ser uma desculpa. O exercício físico, como o Thiago falou, ele é um remédio, ele é um medicamento. E a gente tem que tomar esse medicamento na maior parte dos dias da semana, né? E ele deve ser tomado regularmente. Então, o exercício, ele é difícil até que ele se torne um hábito. Quando começa essa prática, essas pequenas mudanças do dia a dia, para sair do sedentarismo, para passar de uma atividade física para um exercício físico, isso vai se tornando um hábito. E acho que depois que se torna um hábito, fica muito mais fácil manter. Então, existe toda a dificuldade, mas não pode ser uma desculpa. Thiago, para quem está assistindo, a gente está ficando sem tempo, queria encerrar. Para quem está assistindo esse bate-papo, quer começar, não sabe por onde, que dicas você dá? A primeira dica é começar a mudar pequenos hábitos. Subir mais escadas, ao invés de você estar no metrô, ao invés de você subir a escada rolante, você sobe a escada normal, não precisa subir na escada rolante.
você permaneça um pouco mais de tempo de pé, embora pareça uma atitude muito simples, mas você ficar de pé, você gasta o dobro de energia do que você está sentado. Isso já é um combate importante para essas doenças associadas ao sedentarismo. E após você ter essas pequenas mudanças de hábito, procurar um profissional da área, procurar um profissional de educação física, para que ele possa te orientar de maneira correta a realizar exercício físico. Para cada tipo de pessoa, vai ter um tipo de atividade física importante, vai ter um tipo de exercício físico. Então, mudança de hábito e a procura de um bom profissional de educação física. Queria agradecer muito as dicas, Thiago. Pedir, por favor, para você deixar seus contatos, quem quiser conversar com você. Para quem quiser saber mais coisas ou esclarecer dúvidas, o contato é imprensa@fmu.br. Bacana. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Também queria pedir, por favor, para que você deixasse os seus contatos. Meu contato é amanda.rodrigues@incor.usp.br. Podem mandar perguntas. Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Clara, você que acompanhou mais esse bate-papo aqui no Sala de Visitas. Eu te espero no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.